Então, quando você vem aqui, você começa a enfrentar essas dificuldades que a vida traz. Mas essas dificuldades foram programadas por você. E quando elas acontecem, elas estão concorrendo para o seu bem. Então, dá para você entender esse primeiro tudo de Paulo? Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Ora, se tudo concorre para o seu bem, você de tudo deve dar graças, dá graças a Deus por tudo. Então é o outro tudo dele. De tudo dai graças. Ah, que coisa interessante, de tudo dai graças. Vou contar uma história para você, meu querido espírito amigo que está me ouvindo. Certa feita eu estava voltando de um local onde nós fazemos retiros espirituais. E eu estava imaginando que no final de semana, era no meio da semana, eu tinha ido lá preparar algumas coisas, que no final de semana eu estaria lá fazendo um retiro, no qual eu iria abordar com os participantes exatamente essa questão de tudo dai graças. E explicar o que eu estou explicando aqui para você. De tudo dai graças. Eu vou falar de tudo dai graças, e explicar isso, explicar aquilo. E enquanto eu pensava no que ia falar, o meu telefone celular tocou e eu acabei atendendo o telefone, ultrapassando o lugar onde eu devia fazer uma conversão para ir para o meu consultório em São Paulo. Aí eu pensei, que coisa chata. Agora vou ter que fazer a volta lá na frente para fazer uma conversão mais longa. Vou demorar um pouco mais. Opa, de tudo dai graças. Meu Deus, muito obrigado. Qual seria o propósito desse engano, desse erro? Se de tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, isso está concorrendo para o meu bem. Então, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Eu vou entrar ali na frente. Quando chegou no local, outra vez o telefone toca, resultado. Perdi a outra entrada. E veio o impulso de ficar mal, de ficar zangado, de me queixar. Mas, outra vez, dei graças a Deus. Dei graças a Deus procurando saber qual o propósito divino disso tudo. Perdi uma segunda entrada, uma terceira entrada, até que eu estava num lugar na cidade que eu não havia absolutamente planejado estar ali. Falei, bem, agora só me resta entrar nessa rua, fazer uma conversão e ir pelo outro caminho, um caminho alternativo. Entrei numa rua, que é uma rua famosa em São Paulo, uma rua de compras, né, de muitas lojas, e de repente eu estava no trânsito congestionado, parado no trânsito, sem conseguir seguir. E fazendo o possível para, de tudo, dar graças. E parei e comecei a rezar e dar graças a Deus. Porque eu sabia, estão me testando, estão querendo me ensinar alguma coisa, não é possível uma coisa desta. E dei graças a Deus. Dei graças a Deus, a minha cabeça se virou e eu olhei para a loja na frente da qual eu estava parado. Aí, só me restou estacionar o carro e entrar naquela loja, porque era o Empório das Toalhas, na rua 25 de março, em São Paulo. E aí eu me dei conta de que tinha esquecido de que no outro dia eu tinha que estar no retiro com um monte de toalhas que eram solicitadas por uma especialista em fisioterapia que ia até lá para fazer uns exercícios que eu queria que os meus participantes do seminário fizessem. Sem aquelas toalhas não poderia dar o seminário, ou poderia dar, mas sem a participação da fisioterapeuta. Resultado, desci, comprei as toalhas, entrei no carro extremamente grato por aquilo que tinha acontecido. Agora, de tudo dai graças. Por quê? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas quem é que ama o Senhor? E aqueles que não amam? Aqueles que não amam também são beneficiados, só que eles não sabem. Olha, imagine você pode estar me perguntando assim, o senhor quer que eu dê graças a Deus pelo câncer que atacou minha mãe ou que está me atacando? Eu quero sim, quero que você dê graças a Deus por isso. De tudo dai graças, você pode dar graças a Deus até pela doença. E aí você vai procurar saber por quê. Quando Paulo diz assim, não vos conformeis com o mundo, você pode, não se conforme com o mundo, mas transformai-vos. Olha, não se conforme com esta barra que você está levantando, mas transforme-se. Como? Levantando mais a barra, amando a barra, porque assim você vai desenvolver musculatura adequada. E quando você desenvolver essa musculatura adequada, você vai estar bem.
E você vai parar? Não, você vai querer outra barra mais pesada para você continuar os seus exercícios. Ou seja, você vai querer uma vida mais desafiadora, até você se transformar num líder. Num líder empresarial? Não, num líder de vida, num líder de vitalidade, num líder de espiritualidade, num líder de conhecimento, num líder de caminhada para o alto. Ora, como é que você faz isto? Dando graças a Deus e sabendo de uma coisa muito importante, né? Que você precisa mudar. Voltando à frase de Paulo, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Aí você pergunta como? E ele responde, pela renovação do vosso entendimento. Se você entender, por exemplo, muda a sua cabeça para entender o que eu estou dizendo aqui, que tudo concorre para o seu bem, né? Tudo concorre para o seu bem. Aí você diz, tudo concorre para o meu bem, tem que mudar minha cabeça? Mas minha cabeça, como é que eu vou mudar minha cabeça? Para você saber, diz o Paulo lá, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Boa e perfeita? Quer dizer que isto que eu estou passando é vontade de Deus, é uma bênção para mim, e eu tenho que achar que isso é uma coisa boa, perfeita? Olha, boa, perfeita e agradável. Significa que isso que você está passando, Deus quer que você seja feliz. Como é que você vai poder ser feliz numa situação que te parece tão dramática, de tanta infelicidade? É aí onde entra Jesus dizendo assim, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Aí você vai procurar entender o que foi que Jesus falou, e se você vai procurar entender, veja só, o Paulo disse, muda a sua vida pela renovação do seu entendimento. Não tente mudar o mundo de você. Renova o seu entendimento. Como é que você renova? Aí você começa a pensar em tudo aquilo que a doutrina espírita te ensina. E você descobre essa história de que de tudo você pode dar graças e que isso que está te acontecendo, inclusive o câncer, é uma coisa boa. É para o seu benefício. Como isso pode ser para o meu benefício se me faz sofrer tanto? Um dia desse eu ainda brincava com um amigo que estava me conduzindo no carro dele, né? Me pega com certa frequência e eu disse, há 15 dias você não apareceu e eu soube que você estava doente. O que foi que aconteceu? Ele disse, eu realmente fiquei doente, surgiu uma porção de problemas, erupções no meu corpo inteiro, os médicos pediram uma série de exames, eu tive que sair de licença, pediram uma série de exames, não encontraram nada. Eu disse para ele, você se lembra do que nós conversamos há mais ou menos 15 dias? Você estava num desequilíbrio emocional muito grande, eu disse para você que aquele desequilíbrio poderia te levar a uma doença. Para você acordar, né, a doença que poderia ser gerada com aquele seu desequilíbrio emocional, você estava num envolvimento muito pesado, iria fazer você ficar mais humilde. Eu ainda disse para você, cuidado, há um mandamento, é lei cósmica que diz, quem se exaltar será humilhado. Quem se fizer humilde será exaltado. Tudo para o bem daqueles que amam o Senhor. Tá? É sempre assim. E você não levou em consideração, adoeceu. Mas como é que os médicos não acharam nada? Fizeram 1000 exames e não acharam nada. Eu falei, olha, meu amigo, infelizmente ainda não existe ultrassonografia perispirítica, ultrassonografia espiritual. E se existisse, mas os outros dois que estavam no carro perguntaram, se existisse, o que será que detectaria? Falei, se existisse, provavelmente diria assim, olha, o ultrassom ou a ultrassonografia está nos mostrando um perispírito manchado. Há manchas negras aqui. Isso não denota boa coisa. Há alguns buracos no perispírito. Isso não denota boa coisa. Mas o que o senhor pode fazer por mim, doutor? Bem, você precisa de tomar remédio para limpar esse perispírito, para fazer esse perispírito ficar bom. Como é que eu faço? Tem 2 caminhos. Um deles é aquilo que semeardes, tu mesmo havereis de colher. Via de regra é dor. O outro é o amor lava a multidão de pecados. Que tal você começar a servir o próximo, a amar, a fazer alguma coisa pelo mundo? Só que para fazer isso você precisa seguir o Evangelho. Não julgar, perdoar 70 vezes 7, andar uma segunda milha, oferecer o outro lado da face, ser humilde, não saber a sua mão esquerda o que faz a direita, ser pacificador, ter um coração puro, fazer tudo aquilo que está no Evangelho.
ser o sal da terra, ter luz nos olhos. Se os teus olhos tiverem luz, o teu ser será iluminado. O teu corpo será são. Mas veja, do jeito que você estava, o seu corpo você só tinha trevas nos olhos, porque você só via maldade no outro, estava brigando com todo mundo. Aí o que acontece? Essas coisas que você tem na mente se manifestam no seu corpo. Ah, mas e esses remédios que o senhor está querendo receitar? Que o senhor fala que é ou colher o que semeei, ou senão eu tenho que amar? Ah, mas isso de ficar servindo aos próximos, servir aos outros, isso é tão chato. Tá bom, então você pode optar pelo outro remédio, que é aquilo que semear, isso mesmo havereis de colher. E como é que é isso? Que remédio eu teria que tomar? Bem, para limpar essa mancha do seu perispírito, talvez a gente pudesse arrumar um câncerzinho. Né? Um câncer liquidaria com isso aqui muito depressa. Poderia liquidar com você também, com seu corpo, mas você é eterno. Pelo menos numa outra encarnação você voltaria mais limpo, com um corpo mais adequado. Não teria que passar por isso outra vez. Ou então, como você fuma, talvez a gente pudesse arranjar para você uns comprimidos de enfisema pulmonar. E você com o enfisema, poderia até transformar o enfisema numa tuberculose. E aí o que ia acontecer? Você ia ficar preso e olha, quantas bênçãos poderiam advir disto? Principalmente se o enfisema pulmonar se degenerasse numa tuberculose, você tivesse que ficar com deficiência de oxigênio no cérebro, e para você sobreviver teria que ficar preso a um balão de oxigênio bem grande na sua casa. Ah, mas pelo amor de Deus, não quero ficar parado. Pois é, mas teria que ficar. Aí agradecer a mulher que cuida de você, que você só, né, de certa maneira, maltrata. Você ia ter que ficar parado, pedir por favor para todo mundo, você só dá ordens. E depois você ia ter uma chance extraordinária. Você que gosta de ficar para lá, para cá, ficando preso a uma cadeira, porque você não poderia se afastar, porque você teria que ficar com aquele caninho no nariz, ligado ao bujão de oxigênio. Meu Deus, como ia sobrar tempo para você estudar. Está vendo como tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor e que de tudo você deve dar graças? Pelo amor de Deus, eu não quero saber de uma coisa dessa. Então, meu amigo, pare de gritar com as pessoas, pare de ficar desequilibrado e use o outro tudo do Paulo. Tudo faça como se fosse para Deus, né? Tudo o que fizerdes, fazei-o como se fosse para o Senhor. Nossa, isso não é fácil. Como é que eu vou fazer tudo como se fosse para o Senhor? Porque, na realidade, você não está aqui para fazer nada para você. Você está aqui só para fazer alguma coisa para o Criador. Só que tem uma coisa muito interessante. Quando você faz para o Criador, você está fazendo para o universo, você está fazendo para você. É por isso que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo te traz, né, essa alegria extraordinária. Cristo Redentor, mas eu não dou conta disso. Tenho certeza que não dou conta. Aí eu respondo, não dá mesmo. Não dá mesmo. Ainda bem que você disse que não dá conta, porque isso já é humildade. Então não tem maneira de fazer? Claro que tem. Claro que tem uma maneira de fazer. Você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você entra em contato com Deus em você. Aquele que te fortalece. É outro tudo. Tudo posso naquele que me fortalece.